bom, continue. Já abriu aqui. Continue. Olá, meus amigos, muito bom dia. Sou o Dr. Antônio Martins de Faria, sou contador, sou advogado, moro em Santa Cruz de Capibaribe e hoje, 4/4/2025. Muito obrigado a você, amigo, amiga, irmão que assiste aos meus vídeos, que dá o seu like, seu dislike. Eu quero também agradecer às 10 pessoas que visualizaram o meu vídeo de quarta-feira, muito pouco, mas é assim mesmo, e aos 571 inscritos no meu canal. Muito obrigado, isso é muito importante. Mantenha de pé, com firmeza, com fé, que até o final do ano nós ultrapassaremos o número de 1000 inscritos no meu canal. Agradeço demais a você, então peço para um amigo, para uma amiga, para que ele se inscreva no meu canal, para que ele possa cada vez mais crescer, cada vez mais se expandir. Bom, hoje eu deixo aqui o meu e-mail, meu telefone, caso queira entrar em contato comigo, fiquem à vontade. As poucas visualizações são em decorrência do título, que eu não quero agredir, não quero só chamar atenção pelo título. Eu prefiro dar um título mais suave, deixar que as próprias pessoas descubram o conteúdo, que é fundamental e importância. Hoje, por exemplo, eu vou falar da desaprovação do presidente Lula, né? De quem é a culpa? O Lula diz que não é dele. Então eu quero que você reflita, me ajude comentando de quem é a culpa da baixa popularidade do presidente Lula. Não é surpresa para ninguém que o governo Lula, da forma como vem governando, sua popularidade vem sendo, cairia. Não tenha dúvida que, né, se todo mundo sabia que da forma como o governo Lula está trabalhando, a popularidade dele cairia. Porque é um governo que não tem uma ação concreta, ele não tem um projeto, ele não tem uma dinâmica, ele se baseia nos velhos remédios do Bolsa Família, né, do ProUni, agora o pé de meia, mas isso só não é suficiente. A sociedade, ela já se acostumou com esses ganhos sociais, né? Eu não vou ser ofensivo e dizer que são migalhas, mas de fato são. E aí o governo fica dando R$600 para Bolsa Família e as pessoas se acomodaram. E essas pessoas hoje que ganham o salário família já não se sentem mais no compromisso de aprovar e de votar no presidente Lula. Porque o Bolsonaro governou 4 anos e também manteve o Bolsa Família. Mudou de nome, né? Mas era a mesma coisa. As razões apontadas pelos veículos de comunicação e pela grande imprensa são básicas, não fogem muito de um veículo para o outro. Ou seja, mesmo com os bons sinais da economia, que cresce acima das médias dos últimos 80 anos, que é o ano passado, o crescimento do ano passado foi um crescimento astronômico, do ponto de vista de que a economia brasileira se arrasta desde os anos 80 do século XX. A economia brasileira não cresce há 30, 40 anos. Né? Passou quantos governos, né? E o Brasil está amarrado, a economia brasileira está amarrada. Ela precisa de crescer 5%, 6%. Dá para crescer? Temos potencial para isso? Temos. Agora é preciso que os governos façam alguma coisa para destravar esse país enorme, esse país gigante, que está vendo se destruindo, né? Aos poucos e sobrando migalhas para os seus habitantes, né? Apesar do aumento do emprego, né, não está dando também esse respaldo, porque é um emprego de baixo salário, né, carteira assinada ou não, porque tem um monte de gente que está empregado, mas não está, porque não tem carteira assinada, ele está fazendo o chamado bico. Isso não resolve o problema da economia brasileira. Ele não está parado, mas ele não está contribuindo para a Previdência Social, por exemplo. Então, agora, o que está afastando isso? A economia cresce além da capacidade. Com o aumento do emprego, as pessoas vão ao quê? Para o mercado. Como na indústria não cresce, o fornecedor compra pouco produto, põe pouco produto à venda, aí como a procura é muito grande, ao que? O aumento de preço. A carestia, não tem como, eu não sei qual o fenômeno, eu não sou economista, talvez os economistas tenham uma explicação plausível, aceitável para a carestia, para a alta dos preços, especificamente do preço dos alimentos. Gente, nós vamos com R$100 ao supermercado, a gente não traz 2 pacotes. E não é luxo, é o básico, é alface, é batata, é laranja, é aipim,
os preços estão exorbitantes. Ovos, carne nem se fala, já é quase um produto fora da dieta. Ninguém ainda usa mais de carne, né? A falta de segurança pública é outra coisa astronômica. Isso, porque os governos, claro que a segurança pública não é só culpa do governo federal, é a omissão dos governos estaduais. Os governos estaduais não estão fazendo nada pela segurança pública. Segurança pública não é, como eu já falei diversas vezes, não é só polícia, é saneamento, esgoto, moradia decente, acesso do Estado a todos os locais. Mas como a gente sabe que tem regiões que o Estado não entra, comunidades, favelas, o que se chama, o Estado não entra, não tem presença do Estado, porque vamos dizer assim, os líderes, né, do crime organizado não permitem. Então a segurança pública está aquém há muitos anos, né? Nos nossos presídios, as masmorras que nós somos, né? O Brasil não tem presídio, tem masmorra, né? É um caos o sistema penitenciário brasileiro. Não é segredo para ninguém, mas isso acaba afetando toda a sociedade. Essa violência que domina, ninguém sai de casa. Porque é por causa do medo de morrer na rua. Nós não podemos, nós estamos no século, parece que nós estamos no século XIV, no século XVIII, no século XX, no início do século XVIII, século XIX no Rio de Janeiro, né? Que as pessoas não saíam às ruas. As mulheres, uma mulher para sair à rua, ela tinha que se vestir de homem, porque era violenta o Rio de Janeiro naquele tempo, né? Mas hoje a gente tem uma estrutura de segurança pública, você vê as guardas municipais, tem a Guarda Municipal que não resolve, tem a Polícia Militar que não resolve. Então, há uma carência, né, de dar ao cidadão essa tranquilidade. Ninguém mora mais. Antigamente a gente morava, eu sou do sítio e morei muitos anos no sítio, dormia, como diz assim, entre aspas, de portas abertas, porque sabia-se que não ia ladrão. Se alguém perdesse um documento na rua, na estrada, as pessoas encontravam, entregavam com a carteira com dinheiro lá. Hoje não, hoje as pessoas se entregam os documentos. Falta de ética, falta de moral. Isso foi o que? Foi uma doença da sociedade, né? A sociedade toda ela está doente. Agora, o Estado tem uma parcela de culpa que não educa, que não informa. As escolas não estão preparadas para educar essa juventude, para educar a sociedade. Porque o governo nunca fez questão de ter uma boa educação no Brasil, né? Isso é público e notório, não é? Mas isso reflete num determinado momento. Quando você tem gente, a pior coisa, a medida de um governo está na inflação. Quando o governo tem muita inflação, o dinheiro perde valor. Você vai ao primeiro mês com 100 reais, compra as mesmas coisas no mês seguinte, você não gosta mais do governo, que sabe que foi ele que aumentou, né? Porque é o governo que aumenta, né? A inflação é uma questão de política de governo, né? As pequenas cidades no Brasil, elas estão abandonadas. Os prefeitos não se preocupam com a população. Os prefeitos se preocupam com os assessores. Pegam, por exemplo, uma cidade que tem 28 mil habitantes, eles põem 2 mil empregados. Esses 2 mil assessores da prefeitura, junto com concursados e não concursados, são confortáveis. E o resto da população, 26 mil, estão entregues às moças. Não tem saúde, não tem segurança, não tem transporte, não tem estrada, não tem nada. Ah, mas o prefeito de Taquaritinga do Norte passa uma máquina, né? Passa. Todo mês ele vai lá, até onde tem uma festa. A festa de São José, vai lá no Estrada do Girimum, em Pedra Preta, e faz a estrada. Em junho, lá em Serra dos Bois tem a festa de São Pedro, então ele vai lá e faz a estrada. No céu, em Santo Antônio, tem a festa de São Sebastião em janeiro, manda fazer a estrada do Girimum, que já era para estar asfaltada. Girimum, Taquaritinga do Norte, era para ter asfalto há muitos anos. Acho que são 4 quilômetros. Se você imaginar que 1 quilômetro de asfalto custa em torno de 200 mil reais. Então você, né, daria aí uns 800 mil reais, já era para estar pronto isso. Mas não, os prefeitos fazem pouco lixando. Obras que começaram há 500 anos e não terminam. Tudo isso é dinheiro jogado fora. E tome os municípios se endividando, porque, gente, para a gente cobrar a eficiência do governo federal, do governo Lula, o governo Lula tem que gastar, como eu às vezes faço isso. E eu até me redimo, eu peço desculpas, para inserir uma nova introdução.
Se nós não procurarmos encontrar uma solução nas prefeituras, que é onde gasta sem limite, eles gastam sem prestar conta, eles gastam que a população não se envolve nas decisões do prefeito. Então as prefeituras são endividadas, elas devem bilhões de reais. Você pega um patrimônio, pega o balanço patrimonial, o balanço financeiro, o balanço administrativo da Taquaritinga do Norte, provavelmente ela não tem, acho que o ativo e o passivo estão quase se anulando, acho que o passivo já cobre o ativo. Né? É uma lástima, isso é 5.570 municípios, né? 5.569 mais o Distrito Federal, né? Segundo o IBGE. Então, se não administrar, os prefeitos não administrarem de forma correta, são 5.569 municípios, mais 27 estados, contando com o Distrito Federal. Esses estados, eles não administram de forma correta, eles não prestam conta, eles não dizem por quanto vão gastar. Uma obra que custa 200 mil, eles põem na nota lá 2 milhões. Para onde vai esses 1 milhão e 800? Não sei. Não estou acusando ninguém. Não me vem com, você está acusando o governador e prefeito de roubarem. Não, eu não tenho prova. Mas, gente, o custo do Brasil é muito alto. Você não fala em milhões mais no Brasil, você fala em bilhões. Isso é uma pintura de uma escola aqui em Santa Cruz de Caparibe, é 1 milhão. Eu vi de uma placa, né? 1 milhão e pouco numa pintura de uma escola. Gente, para pintar uma escola, gastar 1 milhão de reais. Para botar um gramado sintético no estádio, foi 900, eu vi lá uma placa, 975 mil. Pelo menos essa está abaixo de 1 milhão. Mas, gente, não tem lógica, não é tão caro assim você botar fazer um gramado sintético, gastar tanto dinheiro. Você está dizendo que o prefeito de Santa Cruz... Não, é a estrutura. Eu não estou dizendo, acusando ninguém. O prefeito de Santa Cruz de Caparibe que está roubando. Não era, aliás, era o anterior prefeito. Tem por ele uma grande admiração. Tenho certeza que ele é uma pessoa honesta. Agora, infelizmente, a estrutura está errada. Os valores estão errados. E a gente precisa de rediscutir isso. Por quê? Porque você gasta 975 mil reais numa obra que você sabe que com 200 mil você faz. O erro está aí. Então, enquanto as prefeituras, os governadores e o presidente da República não tomarem conta de realmente do orçamento público, gastarem o que é necessário para melhorar a vida das pessoas. Gente, o orçamento, o governo, o prefeito, o governador, o presidente da República, a única função que eles têm que fazer é cuidar bem da população. O presidente da República, o prefeito, o vereador, o governador, eles têm por obrigação cuidar bem do cidadão. Eles foram eleitos para isso, eles são empregados do povo, eles não são donos do Estado. Eles são empregados do povo que constitui o Estado. Agora, eles têm que prestar conta de forma correta, mas infelizmente não tem essa prestação de conta. Né? Você vê, essa questão do pé de meia. O pé de meia, já ontem eu estava lendo, custa mais 5 bilhões de reais. Nem orçamento tem. Ele não tem um orçamento, eles estão tirando dinheiro daqui, tiram de um fundo dali. Por que eles não colocaram no orçamento? Para não estragar o superávit primário, para cumprir a lei. Não adianta. Ele disse lá, determina que o superávit primário de 2025 vai ser zero, mas eles estão gastando o orçamento do pé de meia da onde não deviam tirar. E o Tribunal de Contas disse, não, ok, isso está errado, mas vocês durante 6, 7 meses, vocês vão fazer. E o ano que vem, 2026, 2027? Não vai resolver o problema? Não, então realmente essas coisas... Por exemplo, uma das coisas que eu não posso deixar a fila do SUS. Outro dia eu fiz um vídeo, né, que diz assim, 5 milhões e 600 mil pessoas não conseguem atendimento, um médico, a consulta médica no SUS. 600 mil pessoas não conseguem ser operadas ou cirurgiadas no SUS. Isso cria uma insegurança. Gente, o que há de cuidar, o que tem a obrigação, qual é a função do prefeito? É cuidar bem da saúde, porque se você cuidando bem da saúde, se você cuidar bem da saúde do morador de Taquaritinga do Norte, ele se sente no paraíso. Mas infelizmente não tem saúde. Os prefeitos não dão saúde adequada à sua população. E 600 mil pessoas, isso com certeza são muito maior esse número, porque muitas pessoas já morreram, muitas pessoas já desistiram. Então por isso que no Nordeste, por exemplo, já vou encerrar,
No Nordeste, o que nós temos é uma sensação de não existência do Estado. O governo do PT não disse, o presidente Lula, ele não está onde ele tem voto, mas não tem presença. Foi a governadora do Rio Grande do Norte, que é uma grande líder do PT, que disse para o presidente ganhar em 2026, ele tem que fazer presença no Nordeste. Há quantos anos que Lula não vem no Nordeste? Quais as obras do Nordeste que tem? Acho que ele inaugurou uma barragem no Rio Grande do Norte há um mês passado. Mas ele precisa estar mais atuante. Os ministros do governo Lula são muito fracos. Antigamente os ministros faziam nome, eles entravam nos jornais com projeto. Hoje não, os ministros quando entram para os jornais é porque tem uma falcatrua. Asfaltou uma estrada aqui para que dá a ligação para a fazenda dele, o outro comprou uma égua, não sei quanto, custou tantos milhões. O ministro só entra nos jornais porque pegou um avião da FAB, foi ver um jogo de futebol. Isso é que desgasta. Os ministros são fracos. Ontem o ministro Sidônio Palmeira, que é o ministro da SECOM, que cuida da comunicação do presidente, ele disse que todos os ministros são culpados pela baixa qualidade, pela baixa aprovação do governo Lula. E são. Agora, são ministros fracos. Inclusive os do PT. Porque quando o Centrão entregou lá ministério, por exemplo, a União Brasil, acho que tem 3 ministérios no governo do PT, no governo de Lula. Mas está agora... não sei se é hoje, 4 de abril, que o governador de Goiás vai lançar sua candidatura à presidência da República, de concorrer com Lula. Ora, peraí, como é que a União Brasil, que apoia o governo Lula, que tem 3 ministérios, vai ter um candidato da oposição? Quer dizer, o Centrão pediu os ministérios, o Lula deu, eles puseram o que há de pior, de mais medíocre nos ministérios, e mesmo assim não garante os votos no Congresso Nacional. Aí o governo tem que ficar desesperado com essas pautas malucas, essas pautas bombas de Bolsonaro. Que é, por exemplo, a anistia, que isso é uma vergonha, esse projeto de anistia. Isso é uma agressão ao cidadão brasileiro. Quando o Bolsonaro, um réu, que vai ser condenado, porque as provas são robustas, fica fazendo manifestação pedindo anistia para quem quebrou o nosso patrimônio. Gente, aquelas pessoas, elas não foram inocentes, elas foram conduzidas. Cobre de Jair Bolsonaro. Se Jair Bolsonaro fosse um homem honesto, ele tinha tirado aquelas pessoas. Ele não havia necessidade do quebradeira do 8 de janeiro, porque ele tinha, quando ele perdeu a eleição, ele devia ter dito: saiam de frente dos quartéis, vão para as suas casas e nós continuamos em campanha para ganharmos em 2026. Mas o que o Bolsonaro fez? Se enclausulou no Palácio da Alvorada, inventou que estava com uma doença e dizia: não tenho que falar, não tenho que falar, aguarde mais 72 horas, aguarde mais 72 horas, porque ele estava planejando o golpe. Quando ele viu que ele perdeu o controle, ele fugiu para os Estados Unidos e voltou em março. Ele devia ter ficado lá, como o filho dele fugiu. Por que o filho dele fugiu? Segundo está olhando, o filho dele fugiu para não ser intimado, para nós não receber as intimações dos processos que ele tem no tribunal, no Supremo Tribunal Federal. Ele fugiu para os Estados Unidos, aí vai ter com carta rogatória, né, pedir, o STF vai pedir para um tribunal nos Estados Unidos ouvi-lo. Gente, sabe quando isso vai acontecer? Um processo do filho de Bolsonaro vai ser decidido? Nunca. Porque essa carta nunca vai chegar a tempo às pessoas que ingressarem contra o filho de Jair Bolsonaro pelas agressões que ele fez, vão perder as ações, porque ele se espertamente fugiu. E está dando uma de herói, ele não está lá fazendo nada para o Brasil, ele está fugindo da justiça. E a gente está enganando. Esse povo está sendo enganado. Então, a falta de popularidade do presidente Lula é decorrência da falta de atitude do governo e de toda a equipe, todos os ministros, que eles não aparecem. Você vê a ministra Marina Silva, que é fundamental. O Brasil pegando fogo, secas intermitentes, fome, né? Degradação do solo. A ministra do Meio Ambiente não fala nada, não tem um projeto de meio ambiente. Temos a COP30. Gente, a COP30 vai ser uma reunião de cúpula lá no Belém do Pará. Não vão resolver o problema do mundo, nem o problema do Brasil. O que o Brasil precisa é cuidar da Amazônia, botar o exército, a marinha, a aeronáutica. Aí eu quero essas forças armadas lá para fugir com o crime organizado, com garimpo ilegal, de proteger os nossos índios,
Mas cadê projeto para isso? Nós não temos. Nossos equipamentos militares são arcaicos, ultrapassados há quantos anos que o Brasil não investe? Não investe. Em uma hora, se a Venezuela, que é um país menor do que nós, né? Se a Venezuela entrar em conflito com uma guerra com o Brasil, em uma hora e meia, 2 horas de luta, a Venezuela nos vence. Tendo em vista porque a Venezuela tem mísseis de longo alcance, o Brasil ainda está com foguete dos anos de 45. Nossos navios de guerra são de 45, comprados da França, comprados da Inglaterra, estão lá no arsenal da Marinha, no Rio de Janeiro, provavelmente tudo já virando. Cadê o nosso submarino que não sai? Porque os governos não trabalham. O governo ele fica discutindo problemas. Você vê essa questão do governo Lula, essa dicotomia que a gente precisa... Gente, o ideal, agora mudando um pouquinho de assunto, a melhor coisa seria se o Brasil, em 2026, não elegesse nem um candidato de Bolsonaro, nem um candidato de Lula. Porque essa separação Lula-Bolsonaro, direita e esquerda, está acabando com o nosso país. A gente precisa de uns 8 anos ou 10 anos para sairmos dessa sangria, que o Brasil sangra. O Brasil, a partir do impeachment da presidente Dilma, não encontrou mais a paz. Né? Desde 2017, 2018, que o Brasil está afundando, o Brasil está sem governo. Não tem governo, essa é a grande realidade. Os governos não estão mais trabalhando, porque os verdadeiros problemas econômicos e estruturais do nosso país não se discutem. Porque a gente está discutindo taxa de juros do Banco Central. A taxa de juros do Banco Central é incompetência do governo federal, que não tem um projeto de baixar a dívida pública, não tem um projeto de baixar a inflação. O Lula, com o populismo dele, fica jogando, por exemplo, ele vai antecipar, isso é muito bom, ele vai antecipar o 13º salário de aposentado. Gente, isso é dinheiro no mercado, vai gerar inflação. Eu vou gastar o meu, né, meu 13º. Agora, em abril, quando eu ia gastar em novembro ou dezembro, eu vou gastar em abril e maio. Quer dizer, vai gerar mais inflação. Ele botou 12 bilhões, 25 bilhões de projeto de isenção de imposto de renda. Ou seja, aí o Banco Central, para segurar, tirar esse dinheiro no mercado, o que o Banco Central tem que fazer? Aumentar a taxa de juros e vender títulos da dívida pública para segurar, para tirar esse dinheiro para enxugar o mercado. Quer dizer, é uma política que eles deviam andar juntos, estão andando contrários, eu já falei isso aqui. Então, a grande sensação é da ausência de governo, né? A violência, que acaba sendo a principal, na minha opinião, a principal influência da queda da popularidade do presidente Lula, é a violência. Nós não temos mais sossego. Nós não temos mais paz, nós não temos mais tranquilidade, porque a qualquer momento você invade sua casa, você é assaltado, telefone celular. Tomara que esse celular agora, que esse programa, acho que ele lança hoje, nessa sexta-feira, um projeto de que vai diminuir, vai mandar para as pessoas que comprarem celular roubado, vão ser obrigadas a devolver na polícia. Tomara que socorra. Tem como fazer? Tem. Porque a maioria os crimes do sistema de celular, as operadoras podem ajudar a diminuir, mas elas estão um pouco se lixando. Se o governo tomar essa medida, parabéns, uma medida boa do governo, é essa de realmente vai reduzir o número de pessoas. Você não pode sair com o celular na rua, sair no celular na rua, alguém toma, porque vai vender na esquina. Esse é o grande problema. Então, esse crime o governo tem que tomar. E as medidas, você vê, o ministro Lewandowski está com uma PEC de emenda constitucional para alterar a função da Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Federal, que não precisa, na minha opinião, porque já presta um grande serviço, a Polícia Federal é maravilhosa, presta um grande serviço, a Polícia Rodoviária Federal também, mas os estados não querem. Por quê? Porque o governador Castro lá, que é amigo de Bolsonaro, ele quer que a polícia entre nas favelas e mate. Ele não está preocupado em combater o crime organizado, ele só quer que mate. Porque quando a DPF, que proibiu a entrada sem planejamento da polícia nas favelas ou nas comunidades, é uma decisão unânime, uma decisão soberana, é uma decisão de humanidade, de direitos humanos. Mas o que é que o governador quer? O governador quer matar 28 pessoas, 30 pessoas numa invasão numa favela e dizer, não, a operação foi bem sucedida. Não, não foi. Não pode matar é cidadão. Ah, mas eles atiraram, não importa. Trabalho de polícia é investigar, eficiência. A polícia tem que entrar
nas comunidades onde está dominada pelo crime, em silêncio, e prender os principais chefões. Eu me lembro no governo um pequeno governo que eu não gosto dela, não tem nada contra a pessoa, mas como política não, a Benedita da Silva, mas eu tenho que elogiar a governadora do PT no Rio de Janeiro. Ela assumiu, acho que foi no lugar de Garotinho, não me lembro, acho que era vice de Garotinho. Ela assumiu, em 6 ou 7 meses, ela colocou os principais chefões do crime organizado do Rio da cadeia e não disparou um tiro. Teve confronto, teve. Por exemplo, um dia os bandidos jogaram bomba lá, atiraram no Palácio da Laranjeiras, no Palácio Guanabara, atiraram no prédio vizinho que eu morava, que era a Secretaria de Direitos Humanos, eles também jogaram bomba, mas a Benedita da Silva não disparou um tiro e conseguiu prender os principais chefões de tráfico do Rio de Janeiro. Agora, o que o governador Castro quer? Que a polícia invada as favelas e saia matando, como quer o governador de São Paulo, que quer que a polícia invada sem respeitar os direitos humanos. Isso não pode. Então o ministro Lewandowski está há um ano, coitado, tentando salvar uma PEC e não consegue. Por quê? Porque a sociedade está muito dividida nessa coisa Bolsonaro-Lula, Bolsonaro-Lula. Então é fundamental que a gente saia dessa dicotomia, a gente saia dessa bipolaridade, né? E que ganhe um governo que tem o ideal, por exemplo, o ideal socialismo, o ideal não tem nada contra direitos, mas tem que ser alguém de bom senso. Bolsonaro não tem bom senso. Bolsonaro não tem bom senso. O governo do PT tem um erro, tem essa coisa do populismo, do gastar sem se preocupar com gente. Para a gente gastar, a gente tem que saber aonde vai tirar. Você não pode sair gastando. Eu não posso pegar meu salário e sair gastando. No mês que vem eu tenho que prestar conta. Né? O que o governo está fazendo? O governo do PT é gastar, não se preocupar com política econômica. E eu falei, mais uma vez, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tem que ir para o fronte, tem que ir para frente da batalha e dizer, olha, nós pegamos uma guerra contra a inflação, pegamos uma guerra contra o alto dos preços, que tem que ser corte de gasto dos governos, para poder baixarmos a dívida interna, para podermos ter superávit fiscal, para superávit primário, para poder investir. O país só deixa de ter juros altos quando ele começar a sobrar dinheiro no caixa. Mas não é zero, não. E não é meu déficit é zero, mas eu preciso de mais 75 bilhões ou 100 bilhões de reais que eu gasto, mas não entra na conta. Isso não fecha. Isso é para inglês ver, né? Ter superávit zero, mas 100 bilhões de reais não entram na conta. Eu gasto 100 bilhões, mas deixa por fora. Isso não existe. É que nem o orçamento do pé de meia. Tem que estar no orçamento. Então, às vezes você garantir um programa de dar R$1.000 para um aluno estudar, que eu já acho um erro, que o aluno tem que ir para a escola porque quer aprender, não para ganhar R$200. Né? E agora, o governo precisa de agir, o governo precisa de tomar decisões que melhore a condição de vida das pessoas. Acabando com a fila do SUS, né? Acabando com o preço, e fazer presença. Tem Estado presente. Infelizmente, nós não temos a sensação que o Estado não é presente. Esse é o grande problema nosso. Por isso que a desaprovação do governo Lula está caindo. Agora, graças a Deus, parece que ele está bem politicamente. Ontem foi feita uma pesquisa de segundo turno e ele ganha em todas elas. Não vou aqui falar de política, só estou apontando as causas. Ok, gente? Muito obrigado, um bom final de semana. Obrigado aos 500. Se você chegou até aqui, faz o pedido. Passe para um amigo, para uma amiga, peça para as pessoas se inscreverem no meu canal e dê o like, seu dislike, faça seus comentários. E até segunda, mais uma vez.